Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional, seção Distrito Federal, e iniciamos hoje um novo projeto, um projeto de divulgação do direito educacional. Desta forma, eu tenho a honra de receber hoje no nosso bate-papo o professor Denis, integrante da Comissão da Lei Geral de Proteção de Dados da ABRAD-DF e vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional, seção Espírito Santo. O professor Denis tem vasta experiência na defesa dos direitos da pessoa com autismo e também vasta experiência na questão da LGPD. Iniciando esse formato, professor, eu gostaria muito de entender qual é o seu trabalho na proteção das pessoas com autismo. Olá pessoal, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre um assunto que tanto me diz, tão íntimo da minha realidade, da minha vida, né? Minha relação com o autismo começou quando eu tive o diagnóstico do meu filho. Na época ele estava com 8 anos, hoje ele está com 17 anos. E desde então que tive o diagnóstico do meu filho, eu comecei a estudar o autismo e progredindo. Hoje eu sou pós-graduado em autismo pela uma instituição externa, faço palestra de conscientização e também treinamentos específicos para as pessoas que se interessam pelo assunto, né? E assim a gente vai divulgando, porque realmente o autismo é do desconhecimento de muitas pessoas. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, na carreira de médico, né, na faculdade de medicina, o autismo entrou como parte da grade curricular há menos de 6 anos. Então é um assunto bem novo, poucas pessoas conhecem. O autismo é uma coisa muito complexa, então as pessoas a gente, além de ser familiar da pessoa autista, a gente tem que fazer a conscientização, porque se nós que somos familiares, que conhecemos o assunto, a gente não externa o nosso conhecimento, a sociedade por si só, por iniciativa própria, ela não vai ter a curiosidade e não vai entender a questão do mundo do autista. Professor Denis, a Associação Brasileira de Direito Educacional, aqui no DF, nós trabalhamos muito com essa questão de proteção e defesa das pessoas com autismo e também com a inclusão. Nós temos aqui uma comissão liderada hoje pela professora Ana Cristina, que trabalha com a educação inclusiva. E nesse quesito, nessa informação importante, nesse ponto importante, existe uma pergunta: como é que se dá essa relação com a pessoa com autismo na escola? Qual o papel da escola e qual é a sua função dentro da escola? Qual é a maior dificuldade da pessoa? Esse, assim, se a gente pode dizer, é um dos principais desafios, né? Educar um filho neurotípico, né, já é um desafio. Educar um filho neuroatípico, que são as pessoas com autismo, o desafio é muito maior. Isso em função, como eu já havia falado, do desconhecimento da sociedade de forma geral. Então o ambiente escolar não é diferente, e principalmente porque o autista ele necessita de certos cuidados e certas adaptações que nem sempre a escola proporciona. Apesar da gente ter uma lei que está em vigor desde 2012, fazendo 10 anos agora, no final do ano, e além do estatuto, né, de inclusão, as escolas ainda, na maioria delas, não estão preparadas para receber a pessoa com deficiência e com autismo, principalmente, porque o autista ele precisa de uma equipe multidisciplinar dando apoio a ele. As principais dificuldades do autismo: se um aluno normal, desculpa a palavra, né, o termo capacitista aqui, se uma criança neurotípica ela já sofre bullying na escola, o autista ele sofre muito mais. Nós temos recentes reportagens aí de absurdos feitos dentro da escola com crianças autistas. Se ele tem dificuldade de adaptação dentro da sala de aula, nem sempre a equipe pedagógica
está habilitada ou compreende de que forma ela pode ajudar. Nem sempre é a culpa do professor, da equipe pedagógica, né? É um conjunto de fatores que torna a vida de uma criança e de um adolescente autista mais complicada dentro da sala de aula, né? E dentro do próprio ambiente escolar. Eu trago assim, eu tenho uma trilogia que a verdadeira inclusão, que toda pessoa com deficiência, toda pessoa que tem alguma diferença, ela precisa ser incluída na sociedade. Ou seja, é um papel que as pessoas não estão muito acostumadas. Quando eu falo em minhas palestras, as pessoas não estão muito acostumadas a ouvir isso. Não é o autista que tem que se adequar à sociedade, é a sociedade que tem que estar preparada para acolher e incluir o autista. É um papel inverso, a sociedade não se prepara para isso, ninguém ensina isso, né? Então a trilogia é o seguinte: primeira coisa, tem que ter empatia. Se você tem empatia, você consegue se colocar na posição do outro, consegue tentar enxergar a vida como aquela pessoa está naquela situação, naquele contexto. A segunda é consenso. Tem que haver o consenso entre a escola e a família. Porque quando você tem consenso, o consenso é o resultado de uma conversa, de que um ponto coloca o seu ponto de vista, suas dificuldades, suas necessidades, e o outro escuta e também coloca. E através disso você busca uma solução. Sim. E a terceira perna da trilogia é a parceria, porque não adianta você falar, eu entendi, mas você precisa prover alguma coisa e manter. Então, se você quer ter inclusão, você tem que ter empatia, consenso e a parceria. Com essas três coisas, com esses três pilares, aí sim a gente tem a inclusão, não definitiva, mas a verdadeira inclusão. Professor, o senhor tocou num ponto importante, que é a questão do bullying, né? Essa coisa tão nefasta que existe hoje nas escolas, que levam crianças a cometerem ações imagináveis, e eu não vou nem adentrar aqui nos termos, mas um ponto me chamou a atenção, e acho que até para quem está nos assistindo. Na questão da aprendizagem, como o senhor coloca sobre a inclusão, ou seja, que a sociedade é que tem que se adaptar. No aspecto de aprendizagem, o aluno com autismo, ele precisa se adaptar à questão, a escola precisa se adaptar ao ensino a essa criança, a essa pessoa. Quais são os pontos que o senhor coloca como experiência no dia a dia e o que essa escola pode mudar? A principal questão para o autismo é o plano educacional individualizado, o PI, que deve ser feito logo após a matrícula desse aluno. Uma coisa que muitas escolas exigem e por lei não tem respaldo, a escola cobra laudo para comprovar que a criança é autista para depois fazer. Não são todas as escolas, claro, mas tem escola que bota essa condição. Não existe fundamento legal nisso aí. Como eu falei, é parceria, é consenso. Então, a família matriculou o aluno com autismo, pede uma reunião com a equipe pedagógica, leva, expõe a situação. Se o aluno está vindo de uma outra escola ou de uma outra série, ela passa aquele relatório e junto com a equipe pedagógica, os profissionais vão começar a fazer as adaptações necessárias para aquele aluno. Por exemplo, tem aluno, o autismo é muito complexo, então varia de indivíduo para indivíduo. Então não adianta você pegar uma receita que deu certo com o autista e aplicar para o outro. Você tem que estudar caso a caso e qual tipo de necessidade que aquele autista tem. Às vezes, no autismo tem uma coisa da questão os estímulos sobrecarregam ele sensorialmente, neurosensorialmente. Então ele fica esgotado, às vezes ele não consegue prestar atenção e às vezes só o fato dele sair de dentro de sala de aula e fazer a autorregulação dele, seja com gestos, seja com pulos ou uma caminhada no pátio por 2, 3 minutos, ele já auto se regula e pode voltar para a sala de aula e continuar o aprendizado dele. Tem outros que vão precisar de determinadas disciplinas, está num ambiente silencioso, o outro vai ter que estar afastado da janela. Então isso é uma questão de observação, porque muitos desses
desses aspectos não aparece no dia a dia dentro de casa, é característico da sala de aula. Por isso que o professor precisa ser conscientizado do autismo, justamente para ele olhar para aquele aluno, perceber que tipo de necessidade tem e fazer a adaptação necessária, ou então propor, porque muita coisa no autismo é tentativa e erro, não tem receita de bolo, vai tentando ajustar. Nesse aspecto que o senhor colocou, me chama a atenção uma coisa muito importante. Muitos professores, né, se deparam com essa criança, com esse aluno com autismo. Então, assim, como é que ele consegue analisar e falar, opa, peraí, essa criança provavelmente pode ser autista. Às vezes a própria família não sabe ainda. Então, isso aparece no ambiente escolar. Qual é a dica que o senhor dá para esse professor? Até para que ele possa conversar com os pais, com os responsáveis, para falar sobre isso. A gente tem que deixar claro que primeiro quem dá o laudo, né, quem atesta se uma criança é autista ou não, sim, é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. O pediatra pode até suspeitar e encaminhar. Agora, o professor, ele tem, e o laudo do autismo não é nenhum laudo de exame, de imagem, é observação de comportamento. Então, observado o comportamento diferente da média dos alunos naquela idade, né? Por isso que são os padrões do autismo, uma das características de identificação é essa, você tem um comportamento médio para aquele aluno, naquela faixa etária. Se ele apresenta algumas coisas diferenciadas, que pode chamar a atenção do professor e ele suspeitar que é autismo, ele pode sugerir, junto com a equipe pedagógica, falar assim, ó, mãe, pai, e foi o caso do Gabriel. O Gabriel, a gente sabia que tinha uma coisa diferente dele, e foi até ele chegar no primeiro ano. Quando chegou no primeiro ano, na idade de 7 para 8 anos, que é uma fase que geralmente você consegue diagnosticar o autismo, porque aparece dentro do ambiente escolar as características do autismo que não aparecem em nenhum outro ambiente. Então, o que o professor fala? Olha, a coordenadora pedagógica, com muito carinho, com muito zelo, fala assim, olha, leva o filho de vocês num especialista para ver se está tudo certinho, porque a gente está percebendo que ele tem assim, uma diferença na forma dele aprender com do restante da turma, né? Ela também pode chegar direto, e principalmente porque tem muitas famílias que recebem o diagnóstico de autismo e não aceitam, por preconceito. O primeiro preconceito que todo autista sofre é dos próprios familiares, principalmente pai e mãe, que tomam um choque, não conseguem absorver isso de imediato, porque são fases do autismo, né? A primeira é a negação, depois vem o luto, e depois que ele parte para a ação. Então, dentro desse ambiente escolar, dessa proposta que o senhor coloca, né, de observação dos professores, cabe também aos mantenedores, à instituição, uma capacitação desse corpo docente, ou seja, um treinamento com o corpo docente, até para não entrar numa linha de colisão, de diferenciação. Opa, a criança não está aprendendo, já vou encaminhar para o pai, para a mãe com suspeita de alguma coisa. Não é isso. Não. Ou seja, então cabe um treinamento a esse corpo docente? Sim, porque não só autismo que dá déficit de atenção e de aprendizado, né? Ou interfere no processo normal de aprendizado de um aluno. Pode ser N outras coisas, né? Mas o autismo ele tem uma característica mais forte. E está na lei. Está na nossa lei, está na lei berenispiana, né, que é 12764 de 2012, está lá dizendo que a escola tem a obrigação de treinar o corpo docente dela. E é uma das dificuldades que a gente escuta mas não tem pessoal preparado, que por sua vez a instituição de ensino superior também não capacita. Por exemplo, na pedagogia, hoje você pode encontrar uma ou outra instituição de nível superior aí que capacita sobre o autismo, mas as outras não, a grande maioria não tem. Então, assim, a gente tem várias lacunas, a gente tem uma legislação robusta, bem estruturada, a lei berenispiana, junto com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele cobre tudo, que todos os dois são baseados na Convenção de Nova York, de Direito das Pessoas com Deficiência. Então, assim, cobre todos os direitos fundamentais de segunda ordem, terceira ordem que uma pessoa com deficiência tem. Mas, infelizmente, ainda a gente está correndo atrás
garantir que alunos com autismo não seja negada a matrícula na escola. E qual o papel da comissão, né, de inclusão e a comissão de LGPD na defesa das pessoas com autismo hoje? Qual o papel dessa comissão? O que o senhor pode passar para quem está nos assistindo hoje? Olha, a comissão ela vai ajudar as pessoas a entenderem o que está escrito na lei, na letra da lei, fazer uma tradução, né? Fazer uma interpretação, dar uma assistência. Olha, a gente quer entender por exemplo, uma escola, olha, eu quero me adequar aqui à lei, eu quero me adequar à LGPD, por exemplo, a questão de saúde, né? Na escola, a LGPD tem a questão do dado sensível, o dado sensível tem que ser tratado, ou seja, essa informação tem que ser passada a quem é de direito. Se eu chego e externo essa informação para todo mundo, eu não estou tratando aquele dado sensível, que deveria ser um dado restrito, com poucas pessoas sabendo, e deixando que o porteiro precisa saber? Talvez precise, dependendo do caso do autismo, sim, de um autista ou outro. Porque, por exemplo, o meu filho, ele sai da escola e vai embora sozinho, mas tem autista que não vai poder sair da escola, né? A menina da limpeza, dos serviços gerais lá, ela precisa saber que um aluno tem um certo tipo de deficiência, né? Por exemplo, tem autista que vai lá aprendizado, vai ter o aprendizado normal dele, mas a questão do esfíncter dele ele não consegue controlar. Então pode ser que aconteça alguns incidentes com ele dentro da escola. Então assim, quem que vai precisar saber nesse momento para ajudar ele, né? Então, por exemplo, um inspetor de corredor talvez precise saber, porque acontecendo aquilo, não deixe tomar um burburinho, né? Uma situação dessa. Então assim, as escolas têm que ter um trato com o dado, principalmente das pessoas com deficiência, tem que ser mais adequado à realidade de cada um. E esse seria um papel da comissão de LGPD. Já a comissão de inclusão, né, ela combate aí qualquer tipo de abuso e também a inserção, a necessidade de inserção desse aluno no ambiente escolar. Quando o senhor coloca sobre bullying, né, essa criança não está no mesmo processo de ensino-aprendizagem, porque o que eu recebo muito, professor, reclamação, e muitas pessoas, muitos pais, né, familiares me perguntam assim: o meu filho, ele é uma criança com autismo, ele precisa fazer a mesma prova que os demais alunos, ou ele precisa de uma prova diferenciada, de um tempo diferenciado, de um formato, e isso, salvo engano aí, quero ouvir a palavra do senhor sobre esse aspecto. Ao que parece, existe uma necessidade, a escola tem que se adequar à necessidade desse aluno. Então, esse corpo pedagógico ele tem que tratar com os familiares, com o profissional da área de medicina responsável, para adequar o formato do ensino à necessidade do aluno. É isso? Sim. Que há direitos garantidos na legislação, por exemplo, um tempo maior para realizar a prova. Isso aí é garantido até em concurso público. Toda pessoa com autismo, ele tem um tempo maior. Não só o autismo, mas com outras deficiências também. Pode ser acrescido o tempo de 1 hora a mais para ele fazer. Uma sala separada que não tenha muito ruído, também é direito deles, né, a isso. E como eu havia falado no início, o PEI, o Plano Educacional Individualizado, ele vai contemplar essas situações. Por exemplo, uma pessoa que tenha baixa capacidade de visão, a fonte da prova tem que ser ampliada, né? O autista, às vezes ele não tem o domínio da leitura ali, ele não consegue, eu posso trazer a experiência própria lá de casa, ele cansava, ele se sobrecarregava de estímulos ao ler um parágrafo muito grande. Então o professor faz a adaptação na prova, trocando parte do parágrafo por fotos, por figuras, ou então uma figura e fazer a pergunta em cima daquele contexto. Se aquele indivíduo não tem dificuldade, ou seja, não tem dificuldade ou déficit cognitivo, a cobrança de conteúdo para ele é semelhante ao de um aluno, mas a prova dele tem que ser adaptada. Então existe aí a necessidade Tem, de há diferenciação necessidade, caso a caso. sim.
Sim. a E não adianta também você pegar a prova adaptada de um que você aplicou para um autista e jogar para o outro. Não, cada um tem que ser a sua prova formatada, customizada em função da necessidade. A gente tem que dar aos diferentes um tratamento diferente na medida da sua diferença, né? Velho ditado aí da área de direito. Professor, foi emocionante aqui, eu agradeço imensamente o seu apoio, a sua participação, os seus esclarecimentos, né? Esperamos contar com o amigo mais vezes aqui, saiba que o espaço é seu e deixamos aqui sempre um canal de discussão, debate sobre o direito educacional, sobre a defesa da educação brasileira. Um prazer estar aqui e um abraço a todos, contem comigo.